Bom, nós ainda estamos falando sobre conflitos da vida, ainda temos muita para percorrer, mas já passamos da metade do curso, pelo que eu pude observar, mas ainda tem muita coisa boa ainda para ser vista. Nós vamos terminar a parte que começamos. Vamos voltar rapidamente para chegar onde nós paramos. E muitas coisas você naturalmente já ouviu, já sabe, mas a questão básica não é se você sabe, a questão é se você está vivendo isso. Porque senão não adianta nada. Senão nós seremos inseridos naquela categoria de religiosos. O que mais havia na época de Jesus era religião. Os judeus eram muito piedosos, entre aspas. Eram muito religiosos, mas era só casca. Jesus disse: olha, façam tudo o que eles mandarem, mas não façam o que eles fazem. Eles são bons para ensinar, mas não são bons para viver. São bons para dizer o que tem que ser feito, mas eles mesmos não fazem. Então vamos lá. O tema ainda é comunicação no casamento. Nós temos visto que os casados devem prestar muita atenção ao que está sendo dito e ainda vai ser dito. Nós estaremos hoje ainda falando muito sobre as mulheres em relação aos maridos, mas já vi que a próxima ênfase vai ser o contrário, vai ser para os maridos em relação às mulheres. Então os maridos não perdem por esperar e as mulheres também. Larry Cord disse que as mulheres ficam cutucando os maridos. Está vendo? Ele está falando para você. Bom, e quando é o contrário também é um tal de cotovelada para cá e para lá, né? Bem, então quem é casado deve prestar atenção, e aqueles que ainda não são devem prestar ainda mais atenção para que não cometam erros que todos os que somos casados já cometemos por ignorância ou por N outras razões. Nós já vimos, e eu procurei sintetizar algumas coisas que eu disse mais detalhadamente. O homem tem a responsabilidade de liderar, amar e sustentar a sua esposa, pois o marido é a cabeça da mulher. Liderar, vimos que ele deve amar. O verso 25 diz: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E ele tem a responsabilidade de sustentar, porque ele diz que da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Então, isso já vimos. Vimos também que a mulher tem a responsabilidade de submeter-se tanto como a de respeitar o seu marido. Mulheres, sujeitos cada um a seu marido como ao Senhor, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Vimos que o homem deve dirigir a família. Vimos que é impossível o homem liderar se a mulher não se submeter. A maneira pela qual Deus desenvolve o amor no homem pela esposa é quando ela tem uma atitude de respeito para com ela, com ele.
A razão pela qual Deus deseja que a mulher respeite e se submeta ao marido é para que ela tenha paz de espírito em sua vida. Então, vimos que a mulher deve dizer ao Senhor: estou pronta a me submeter e respeitar o meu marido, sem me importar se ele está ou não mudando de atitude ou comportamento. Eu estou fazendo isso por causa do meu amor e da minha submissão a Ti, Senhor. A Bíblia sempre recomenda que nós façamos as coisas aos outros por amor ao Senhor. O Novo Testamento é cheio de orientações nesse sentido. O filho deve obedecer aos pais como ao Senhor, e por causa do Senhor. A mulher deve obedecer o marido por temor ao Senhor. O marido deve amar a mulher por amor ao Senhor. Alguém vai dizer: mas não quero ser amado assim não. Há uma coisa que nós temos que aprender, gente. Em questão de amor, eu não posso amar quem quer que seja, senão de maneira egoística. E como é amar egoisticamente? Eu amo quem me ama. Quem me trata bem, eu me desmancho de amor por aquela pessoa. Quem é atencioso comigo, eu vou ser atencioso com ele. Isso é o amor humano. Agora, o amor de Deus, o amor sobrenatural de Deus, o que vem de Deus, ele não tem nada a ver com isso. Ele ama o tempo todo, ele ama em todas as circunstâncias. A atitude de amor, é de perdão, é de compreensão, é de compaixão, é de misericórdia. E quanto mais você ama, quanto mais você faz o que o Senhor manda eu e você fazermos, mais você vai sentir Ele fluindo em você. E o que eu e você sentimos é um gozo indescritível. É o gozo de estar fazendo aquilo que Deus mandou eu e você fazermos. Só que nós vamos ver que não sou eu nem é você, é Ele. E é muito bom vê-lo em nós, é muito bom vê-lo mover-se em nós. E o que impede que Ele se mova em nós, sou eu e você, são essa cabeça que dura, que resiste, que se deixa empedernidir, se deixa empedrar, endurecer. Então, se houver canal para Deus agir, não vai haver limite para a operação dele na nossa vida. Quando uma mulher ora a Deus para mudar o seu marido, a primeira coisa que Deus irá perguntar é: eu pedi que você submeta a liderança dele e o respeito. Você tem feito isso? E a mesma coisa é verdade em relação ao marido. Deus quer que o homem lidere, ame a sua esposa, independentemente dela estar disposta a submeter-se, a respeitá-la. Porque quando o marido ama a mulher, será muito mais fácil para ela respeitar. Eu não estou dizendo que ela só deve respeitá-lo se ele demonstrar amor. Não, mas vai ser muito mais fácil para ela. Da mesma forma, quando o marido se dispõe a liderar, será igualmente mais fácil para ela submeter-se. Então, muitas vezes a mulher tem atitudes que não devia ter, justamente porque o homem não toma a atitude que tem que tomar. Então ela cansa. Eu não estou justificando a mulher, não. Eu não estou dizendo que ela tem razão quando faz isso. Mas se você assumir sua posição como marido, assumir a liderança e tomar as atitudes que você tem que tomar,
e agir como chefe da sua casa, da sua família, como líder da sua esposa, então ela vai respeitar você com muito mais facilidade. Deus quer que o marido ame e lidere a mulher, independentemente dela mudar de atitude em relação a ele. A atitude do marido deve ser essa: Senhor, eu estou amando e liderando a minha mulher por causa do meu amor para contigo, independentemente da atitude dela para comigo, porque é muito difícil amar uma pessoa que se rebela, uma pessoa que se insurge, uma pessoa que se recusa a obedecer. Mas é assim que o Senhor Jesus ama a gente. Senão já estávamos tudo queimando no fogo do inferno já de uma vez, porque todos nós seríamos merecedores disso. Quantas vezes temos quebrado a palavra de Deus, temos falhado em obedecer a Deus, e Ele nunca mudou o seu amor para conosco. É claro que quando estamos em rebeldia, quando estamos em desobediência, nós não vamos experimentar o amor dele. Não há como. Mas ele não deixa de amar a gente. A Bíblia diz, no Novo Testamento, o Evangelho de João diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou até Judas, que o traiu. Ele sabia o que Judas vinha fazer, ele disse: amigo, a que vieste? Amigo. Ele amou Pedro, que pisou na bola de várias maneiras. Quando nós estamos prontos a fazer isso, então Deus estará pronto a desenvolver as qualidades necessárias do nosso cônjuge. Olha, nada muda o outro cônjuge. Não vai haver mudanças no outro cônjuge enquanto eu não me dispuser a mudar. Enquanto eu não me dispuser a fazer aquilo que Deus faz, manda que eu faça. Quando eu fizer isso, Deus fica livre para tratar do outro. Jesus reagiu às ofensas como seu Pai Celestial queria que ele fizesse. Agora vamos usar um outro texto diferente do que usamos anteriormente, mas que já foi usado em outras situações. 1 Pedro 2, 21, 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu e você temos problemas a vida inteira. Teremos problemas a vida inteira. O que abre caminho para Deus operar em nossa vida é reagirmos da maneira como Jesus reagiria se estivesse em nosso lugar. Assim é que nós vamos poder mostrar ao mundo que Deus nos deu poder para amarmos uns aos outros, apesar das circunstâncias. Então essa é a mensagem especial que Deus tem para transmitir a outros, a maneira como Ele deseja que resolvamos os nossos problemas. Mostrar que Ele pode resolver os problemas que eu agora estou enfrentando. Esse testemunho, então, junto com a palavra de Deus, será uma grande mensagem que Ele deseja que eu transmita aos outros. Quanto à submissão da mulher ao seu marido, é importante entender que submeter-se significa colocar-se debaixo da proteção de Deus.
pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. A mulher tem descanso quando ela entrega a liderança da família para o marido. Ela tem descanso quando ela não tenta fazer com as suas mãos aquilo que o marido não vem fazendo. Se ela se recusar, no bom sentido, viu? Se ela se recusar a fazer o papel dele, porque essa é a intuição natural da mulher, quando o marido não faz o que deve fazer, se ela se recusar a liderar a família e a tomar determinadas providências, a casa pode cair, pode desmoronar. Deixa cair, deixa desmoronar. Fale com Deus sobre isso e diga: Deus, eu estou confiando em Ti. E Deus vai tomar as providências. As mulheres que se submetiam aos seus maridos, quando estes não as ouviam e não levavam em consideração aquilo que elas sugeriam, elas faziam isso confiadas no Senhor. Por isso que o texto diz: e não darem lugar ao medo. Façam bem, não deem lugar ao medo. Então o marido deve liderar e amar a esposa deve se submeter e respeitar o marido, mas se eles discordarem profundamente um do outro, então ele discordar dela e ela discordar dele, devemos compreender que não é insubmissão o fato da mulher expressar suas ideias. Nada de errado em duas pessoas terem opiniões diferentes. Duas pessoas podem concordar em discordar. Eu vou repetir: duas pessoas podem concordar em discordar uma da outra. Mas o que a Bíblia diz é que se chegarem a uma situação de impasse, se o marido crê que está certo, ele será o responsável pela decisão a ser tomada com todas as suas consequências. Por quê? Porque ele é o cabeça. Então, a esposa deve ter uma confiança profunda de que Deus irá tratar diretamente com seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então é preciso que ela saiba que Deus é. Bom, nós vamos ver isso mais daqui a pouco. Quando o marido e a mulher têm uma grande discordância entre si, a mulher não consegue atingir a cabeça dura do marido, Deus quer que a mulher tire o seu foco da situação e coloque em Deus. As Escrituras afirmam que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Provérbios 21 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde ele quer. Já dissemos, o rei simboliza toda e qualquer autoridade sobre nós. Então o coração da Dilma está na mão do Senhor, o coração do governador do estado está nas mãos do Senhor, o coração do prefeito está na mão do Senhor, o coração de cada autoridade, do meu chefe, do meu superior, do pastor, do líder de célula, do supervisor, todos estão nas mãos do Senhor. O Senhor inclina para onde Ele quer. Tenhamos isso em mente.
Então, a mulher deve reconhecer que se alguma decisão do seu marido vai prejudicar o casamento deles, vai pôr em risco o lar deles e uma série de fatores que podem desencadear, então ela tem que crer que Deus pode mudar o coração do marido. Isso implica que ela vai orar e falar: Deus, olha, estou antevendo o pior, mas o Senhor mandou confiar e eu estou confiando. Então, se realmente o negócio não vai dar certo, Senhor, faz alguma coisa, mexe nessa situação, porque eu não posso. É muito importante que a mulher saiba que o marido, que Deus é maior que o seu marido. Vimos também na semana passada que Deus ensina o homem através do fracasso. Deixa o cara quebrar a cara, deixa o seu marido se dar mal. Ah, coitadinho dele, coitadinho nada, ele só vai aprender. Se ele não aprende de um jeito, vai ter que aprender do outro. Então deixa ele quebrar a cara. Ore por eles. Quando ele quebrar a cara, abrace, envolva e não fique dizendo: está vendo? Não te falei? Não vai adiantar isso. Não, pessoal, ele está. Quando acontecer, ele vai saber: eu devia ter ouvido minha mulher. Eu devia ter dado atenção nessa palavra que ela me deu. Eu não estou dizendo com isso que o homem tem que ouvir sempre a mulher. Ouvir, ele tem que ouvir sempre. Agora, acatar e levar em consideração, bom, isso ele deve também levar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou ouvindo isso. E saber se bate. Se não bater, faça o que você acha que deve fazer. Mas ouça, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando o marido fracassar, Deus quer que a mulher acompanhe o marido no fracasso. Deus sabe que alguns de nós, homens, temos e somos cabeça dura. A mulher pode ser bondosa, argumentar, mas o marido não ouve. A mulher então não deve se preocupar, mas deve deixar a questão nas mãos de Deus. Deus sabe como levar o marido onde ele tem planejado levar. Deus sabe que é mais importante para o marido, o que é mais importante para o marido, por isso vai permitir que ele fracasse. Não está permitindo para ele fracassar só de: eu vou ver agora, quero ver você quebrar a cara, pelo prazer que eu, Deus, tenho de ver você quebrar a cara. Não é isso não. Deus vai deixar que ele quebre a cara, disso ele vai aprender uma lição que vai ser bênção para ele. Não é pelo simples fato de vê-lo entrar pelo cano e entrar numa situação difícil. É porque isso vai ser bênção na vida dele. Então, não procure evitar que ele tenha uma experiência difícil, porque isso vai redundar em bênção. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então é muito importante que a mulher coopere com Deus, permitindo que Deus alcance o seu marido. Esse princípio nós vimos se aplica também quando o marido não é crente. Então, Deus permite que pessoas não crentes nos ofendam, para que nós não as tratemos da mesma forma como elas nos tratam. Eita, muito atrasado isso aí. Muito. Pode ir mais em frente. Mais em frente. Mais em frente.
mais em frente. Aqui. Deus permite que as pessoas não crentes nos ofendam para que nós não as tratemos da mesma forma como elas nos tratam. O que é que vai nos distinguir das demais pessoas? É a forma como nós reagimos a determinadas situações. Nós temos que ser diferentes. A Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, fazendo isso você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Não é que você queira que ele derreta a sua cabeça, não. O que você quer é que ele se arrependa do mal que ele vinha fazendo, e ele só pode fazer isso se você fizer o bem. Se você fizer o mal, ele vai fazer outro mal para você. Se você agredir, ele vai agredir você ainda mais. E o texto diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Senhor, está em tuas mãos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então Deus pede à mulher que tem marido não crente que ela leve sobre si os problemas do seu marido. Do mesmo modo, mulheres, sujeitos cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Se a mulher percebe que o marido não obedece ao Senhor, o propósito de Deus é que ele seja alcançado sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Larry Cohen diz que uma das perguntas que ele faz sempre a uma esposa que tem marido não crente e que enfrenta problema conjugal é se ela responde às suas acusações e ofensas. Em outras palavras, se ela é uma mulher respondona, bateu, levou. Ele fala, pumba. Ele fala outra, ela, olha, não perde uma. Está fazendo tudo errado. Uma delas disse que não fazia isso frequentemente, eu disse na semana passada, mas que houve um dia que ela ficou tão irada que ela pegou um prato e mandou ver em cima dele. Isso faz com que ele ache alguma coisa para culpá-la que justifique seu comportamento para com ela. Dissemos, olha, eu estou repetindo, vocês estão vendo, mas vocês estão sabendo também que vocês já não se lembravam de muita coisa. Então vão ter paciência e vão assimilando isso. O que eu falo aqui, você só tem condição de assimilar 8%. Então, se eu repetir a mesma mensagem 1000 vezes, eu não vou fazer isso não, viu? E nem pretendo, a próxima já deve ser outra mensagem totalmente diferente, porque nós vamos entrar no outro lado. Mas, se o marido errar 100 vezes e ela errar uma vez, isso é o suficiente para ele sentir-se apoiado para fazer o que ele vem fazendo. A culpa dela justifica a 100 que ele cometeu. Ele fica feliz quando você erra, porque quando você erra é raro. Está vendo? Ela também erra. Isso mantém ele de pé para poder continuar fazendo o mal. Por sua vez, a atitude errada dela faz com que ele tenha uma atitude condenatória, ou seja, ele vai apontar o dedo para ela. Então, vimos também que ele propositadamente vai procurar perturbar a mulher
para que ele tenha motivo para acusá-la. Ele tem sentimento de culpa. Então, para ele poder ficar em paz, ele vai atazanar a vida da mulher, para ela poder responder mal, brigar com ele. Aí, por incrível que pareça, ele vai ficar mais aliviado, porque ele tem a consciência tão culpada que quando ela briga com ele, ele fala: tá vendo? Eu faço tudo isso porque você age dessa maneira. Não é assim? Não é assim que as coisas acontecem? E nós vimos também que o homem sabe como perturbar a mulher. Ele sabe como atazanar a vida da mulher. Ele sabe como chegar lá. Ele sabe como insultá-la, como magoá-la, para que ela reaja. E enquanto ela reagir contra a atitude errada dele, ele não tem como se preocupar com os problemas dele. Ele terá assim uma justificativa para a sua conduta. Dessa forma, seus problemas ficam restritos ali, ao que ele tem vivido ali com a sua mulher. Enquanto isso, ele também não se preocupa com Deus e tem toda a justificativa para não buscar Deus. Porque se a minha mulher busca Deus e ela age dessa maneira, e essa maneira é a única falta que ele viu nela, ou 2 ou 3, comparado com 1000 que ele cometeu. Mas quando a esposa acerta as coisas com o seu marido, ela vai a ele e pede perdão por ter sido insubmissa, por ter sido desrespeitosa, por ter se insurgido contra a sua autoridade. Então ele cai do cavalo, literalmente. Ele não terá nenhuma justificativa para culpá-la, porque ela pediu perdão para ele, acabou. O apoio dele para o erro dele acabou. E se ele não se conscientizar do que está acontecendo, e ele não pedir perdão a ela pelo que ele fez, significa que ele vai continuar com a culpa. Então a balança vai pender totalmente para o lado dele. Então a esposa deve reconhecer que ele pode ficar ainda pior, porque a culpa sobre ele cresceu profundamente. Também porque ele não acredita que a esposa realmente mudou. Ele vai achar: bom, isso é fogo de palha. Pediu perdão, daqui a pouco ela vai fazer a mesma coisa e eu vou continuar a minha. Ele sabe que se continuar a perturbá-la, ela vai acabar ficando irritada e ela vai voltar a fazer o que ela sempre fez, voltando-se contra ele. Se isso acontecer, então a balança volta a equilibrar-se. E ele tem culpa, mas ela também tem culpa Então, porque ele vê culpa nela, ele se sente bem, porque ele tem, mas ela também tem. Mas se ele buscar acusá-la e ela não reage negativamente a ele, a balança continuará pesada do lado dele. Então ele vai tentar desestabilizá-la de todos os modos para ela reagir a ele. E se ela não reagir mais às suas ofensas e agressões verbais, então Deus irá convencê-lo de que a mudança nela é para valer. Então o Espírito de Deus poderá operar nele para mostrar a ele que a maneira como ele tem tratado a sua mulher é o... Então o Espírito de Deus poderá operar nele para mostrar a ele que a maneira como ele tem tratado, tem um negócio errado, como ele a tem tratado, é o problema e não ela. Então o problema é ele e não ela.
Mas Deus só pode mostrar que o problema é ele e não ela, quando ela não reagir negativamente aos ataques dele. Agora nós vamos entrar numa coisa que eu não disse na semana passada. Uma mulher com problemas no seu casamento. Uma senhora procurou o Larry preocupada porque o seu casamento estava se arruinando. Ela era conhecida como uma das mulheres mais espirituais da igreja do Larry. Ela mantinha estudos bíblicos em sua casa e ela ensinava na escola bíblica para as crianças. E seu marido não era crente. A razão por que ela veio procurar o Larry é que 2 anos antes ela começou a se preocupar com a conversão da sua mãe. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vocês vão ver que tem. Então eu vou repetir. Ela procurou porque tinha problemas com seu marido, seu casamento estava indo para o beleléu, e muito embora ela fosse uma das mulheres reconhecidamente mais espirituais da igreja, ela mantinha estudo bíblico em casa e também um trabalho com as crianças. Seu marido não era crente. Então ela veio procurar o Larry, mostrando a sua preocupação com a conversão da sua mãe, porque ela estava preocupada, já faziam quase 2 anos. E quanto mais ela vinha orando e se preocupando com a conversão da mãe, mais a relação dela com a mãe ficava pior. E dentro de 2 semanas, completaria 2 anos que começou essa batalha para a salvação da sua mãe. E ela informou para o Larry que seus pais tinham sido contra o seu casamento, mas ela forçou a barra e casou assim mesmo. É daquela situação, o pai diz, olha, eu não quero, a mãe diz, eu não quero, mas ela diz, eu quero, e acaba casando assim mesmo. Foi assim que aconteceu. Conversando com o Larry, ela foi aconselhada a falar com a sua mãe, e ela procurou a mãe, agora nesse período, e pediu perdão por sua rebeldia. É interessante que não menciona o pai, o que sugere até que o pai nem estivesse mais vivo. Então ela procurou a sua mãe, pediu perdão por sua rebeldia e por ter agido assim, dando mau testemunho da sua fé em Cristo. Então a mãe a abraçou, a perdoou e em lágrimas disse, eu posso ir com você naquele retiro da próxima semana. A maneira como ele colocou parece uma afirmação, mas parece que teria mais sentido ela colocar como pergunta, mas não sei. Então, a pessoa que traduz diz assim, que a mãe a abraçou, a perdoou e em lágrimas disse, eu posso ir com você naquele retiro na próxima semana. Ou dizendo que via ou perguntando se podia. A sua mãe foi com ela ao retiro e ali ela entregou sua vida a Jesus. Tudo porque ela foi, pediu perdão e se reconciliou com a mãe. Mas com seu marido a situação era diferente. Então ela foi a ele e pediu o seu perdão e disse, querido, agora eu sei que Deus quer operar através de você em nossa família. Ou seja, ela aprendeu com Larry Cohen que ela devia confiar no marido para a liderança da família. Uma vez que o marido era crente, ela agia como se fosse ele.
buscando resolver problemas, situações, colocando ele para escanteio. Então ela diz: querido, agora eu sei que Deus quer operar através de você em nossa família. Eu estou pronta a fazer o que você quiser. Se você quiser que eu deixe de ensinar, porque ele criticava ela, porque ela estava ensinando, eu deixo, se você quer que eu deixe de ensinar, deixo o trabalho com as crianças da igreja, o que quero é que você esteja feliz. Talvez seja uma coisa estranha. Eu confesso que para mim inicialmente seria uma declaração que eu não... Parece que, olha, você tem que confiar muito em Deus para fazer um negócio desse. Mas ela fez, e fez o certo. Porque o seu marido, se você tem um marido, ele diz: olha, você não vai, e você vai, ele vai entender que você é insubmissa. Bem, então, ele não queria que ela ensinasse, não queria que ela estivesse na escola bíblica. Na realidade, como acontece com muitos maridos, querem a mulherzinha lá pertinho dele para estar com ele o tempo todo, né? Todo marido gosta disso. Se ele sente alguma coisa por ela, senão ele quer ver ela longe, né? Então ela diz: se você quiser, eu deixo ensinar, deixo trabalhar com as crianças, eu quero que você esteja feliz. E quando você achar que devemos ir à igreja, então nós iremos. Porque ele não gostava que ela viesse aos cursos. Então, no sábado seguinte, ela não fez o que ela fazia sempre: colocar o relógio para despertar num determinado horário, para ela poder se preparar para vir para a igreja. Então ela não fez isso. Às 9 horas esse homem acorda, e quando ele acordou, ele viu que ela estava lá deitada do lado dele. Então ele disse: o que você está fazendo aí na cama? Ela disse: eu preferi ficar com você. Ela disse que quando disse isso, ele se desmanchou todinho. E agora imaginem quem foi que na semana seguinte colocou o relógio para despertar? O maridão. Ele mesmo. Mas durante a semana, um dos filhos chegou ao pai e disse: papai, por que nós não podemos ir à escola bíblica do pai? Porque as crianças gostam da escola bíblica. Aqui não tem, mas tem um culto infantil. É algo semelhante. Então ele chegou para a mulher e perguntou: foi você que mandou o nosso filho dizer isso? Se fosse, ela estava no salvo, estava na pior. Ela disse: não, eu não falei uma só palavra com ele sobre isso. Eu disse às crianças que nós deveríamos fazer você feliz e que faríamos agora o que você quisesse. Então, Lérico chama a nossa atenção para o fato de que Deus pode usar quem Ele quer para mudar certas situações quando nos colocamos inteiramente em Suas mãos e confiamos nele. Ela disse para o marido que queria fazer a vontade dele. Agora ela dobrou o joelho, buscou a Deus e disse: Deus, agora é contigo. Na realidade, ela queria estar na igreja, mas ela queria fazer a coisa certa na relação com o seu marido. Bem, para ilustrar essa questão de que Deus pode usar quem Ele quer para fazer o que muitas vezes a mulher não consegue fazer, ele conta que numa ocasião ele estava muito gordo. E sua esposa ficou falando acerca do seu peso. Isso fez com que ele ficasse tão irado que ela então lhe pediu perdão e disse: olha, você nunca mais vai me ouvir falar sobre o seu peso. Ele disse que não acreditou naquilo que ela disse e por isso ele passou a tomar ainda mais refrigerante e a comer mais batata frita.
E ele disse que fez isso com o propósito de irritar. Isso foi bem no início do casamento dele. E ele passou a comer ainda mais. Mas ela não reagiu. E ele ficava cada vez mais gordo. E ela ficou na dela. A única coisa que ele podia fazer afinal era olhar diante do espelho e ver que a barriga dele estava crescendo cada vez mais. Ele estava até receoso de que chegaria um tempo que quando ele chorasse, as lágrimas não escorreriam para frente, mas para trás. De tão gordo que ele estava. Mas imaginem quem foi que Deus usou para falar sobre a sua gordura. Deus usou a menininha, filha dele, que era menina naquela época. Ela então chegava até ele, punha o dedo na barriga dele e dizia para ele: você está gordo, hein? Também seus colegas de ministério chegavam até ele depois de olharem para sua barriga e diziam: você está ficando um bocado forte aí pela frente, né? Então ele começou a sentir a coisa afetando ele por dentro. Então ele ficou incomodado com essa situação intimamente. E aí ele mudou, tomou a tenência e tomou as providências necessárias para perder o peso. Deus sabe então como trazer a pressão certa sobre cada pessoa. Por isso que a palavra do Senhor afirma que Deus fala ora de um modo, ora de outro. O texto que diz assim: pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. As esposas se preocupam com o problema superficial e não com o problema real. Às vezes nós não sabemos qual é o problema real do nosso cônjuge. Nós preocupamos com o que estamos vendo. Algo semelhante ao que aconteceu com Léo e Cói. Os irmãos se lembram que eles, no início do casamento deles, discutiam muito porque ele nunca punha a tampa da pasta de dente na mesa, né? E também porque deixava as suas roupas espalhadas pela casa fora. E ela falava sempre com ele. Mas ele disse que esse não era um problema real. Sua esposa não sabia qual era o problema real e nem ele sabia por que agia dessa maneira. Ele não sabia ainda que era culpa por ter feito coisas erradas antes do seu casamento que o levavam a agir assim. E o Senhor era o único que sabia o seu problema real. E ele disse que Deus só mudou a vida dele daquelas coisas que a sua mulher vivia reclamando, quando a mulher falou: Senhor, agora é contigo, entregou a vida dele nas mãos do Senhor e disse que ela não ia mais mover uma palha, mas ia entregá-lo totalmente ao Senhor. E foi a partir daí que Deus começou a mudar a vida dele. Mas voltando à história que nós começamos, nós falamos que a mulher se dispôs a fazer tudo que o marido queria, e no domingo seguinte foi o maridão que foi lá e colocou o relógio para despertar, né? E ela contou para o Léo que durante 2 anos consecutivos eles não perderam um culto mais na igreja. Ele ainda não tinha entregue sua vida a Jesus. 2 semanas antes dele entregar sua vida a Jesus, ele estava na igreja simplesmente tremendo. E ele estava profundamente impactado por Deus. Então a mulher
Amor. Antes disso, Pedro fala da importância de uma conduta respeitosa da mulher em relação ao marido. Eu só vou ler o verso 2, que diz: observando a vida honesta e respeitosa de vocês. Foi isso que moveu o coração desse marido duro. Mas voltando ao que nós vimos falando, então essa mulher disse para o Lélio, 2 semanas antes dele entregar a sua vida a Cristo, a situação havia se tornado tão crítica em sua casa que ela tinha pensado em desistir, jogar tudo fora. Então ela perguntou para o Lélio: o que teria acontecido se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse reagido, se eu tivesse realmente reagido aos maus tratos e à atitude negativa dele, sempre julgando situações para cima dela. Então, Lélio pode dizer para ela: se você tivesse reagido a ele, ele saberia que você só aguentou por 2 anos. Você teria que começar tudo de novo para que você o convencesse de que realmente você mudou. Porque aquilo, tudo que aconteceu, ia por terra. Ela disse: olha, eu não poderia aguentar nem um pouquinho mais. O que aconteceu foi que Deus trouxe ao seu marido um medo muito grande da morte. Do nada, assim. Bom, do nada é o modo de dizer, né? E ele ficou, naquele domingo, ele estava tremendo de medo. Medo de morrer. Então ele foi até ela e perguntou para ela o que ele poderia fazer. Então ela disse que não sabia o que fazer em relação a essa situação. Então no dia seguinte ela estava lendo no livro de Jonas, do profeta Jonas, onde o Senhor disse que se Nínive se arrependesse, Deus não destruiria a cidade. Então quando ele telefonou para ela do trabalho, no dia seguinte ela disse a ele: olha, eu descobri a resposta. Então ele disse: qual é? Diga-me. Ela disse: não, eu prefiro esperar que você chegue em casa para eu lhe falar. Então ele disse: não, diga agora. E ela então leu o texto bíblico para ele, que falava sobre o fato de que se Nínive se arrependesse, o Senhor não destruiria a cidade. Então ele disse: o que isso quer dizer? Então ela explicou para ele. Então ele disse: por que você me disse isso? Ao chegar em casa, ele pediu para ela dizer. Quando disse, ele não gostou dela ter dito. Mas quando chegou em casa, ele estava muito perturbado. E disse: o que eu devo fazer agora? Então ela disse: olha, nós podemos ir lá para o quarto, você pode se ajoelhar e orar entregando sua vida a Cristo. Então ele disse: olha, eu fiz isso assim que eu acabei de falar com você. Eu fui para um lugar aqui no trabalho, me fechei lá e fiz exatamente isso que você está sugerindo que eu faça. Então ele mesmo tomou a iniciativa, ligou para algumas pessoas da igreja para virem à sua casa, a casa deles naquela noite, porque ele queria pedir perdão para elas, porque ele as havia tratado muito mal em uma determinada situação. E depois disso, eles, como casal, consagraram suas vidas a Cristo. Ele já havia entregue e eles se rededicaram como casal. E, enfim, ele se converteu e eles tomaram uma posição de viverem como Deus realmente planejou para eles.
Larry Croix diz que ter um casamento bem sucedido não é algo que deve ser postergado. Deve ser, eu nunca vou conseguir, ou isso não tem jeito. Não. O que Deus quer é que você seja bem sucedido e bem sucedida no seu casamento. Então não tem azar, não tem remédio, tem remédio. O que Deus quer é ver o seu casamento como Ele planejou para você. Então não existe não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É impressionante ver como Deus começa a agir e dirigir a vida da família através do marido, quando a mulher confia em Deus para que Ele haja através dele. Porque é isso que Deus planeja para a família. Aparentemente você pode perder muitas coisas, mas Deus vai operar. E é a maneira como Deus fica livre para operar. Enquanto eu desobedeço a palavra, o meu Deus não vai operar na vida do meu cônjuge, mas quando eu obedeço a palavra, Deus vai operar do outro lado. É isso que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia ensina, e é isso que nós devemos fazer. E agora, para concluir, ao orar, eu gostaria de desafiar nessa manhã cada mulher aqui presente, perguntar: você está pronta a submeter-se a Deus? A dizer: eu estou pronta a submeter-me ao meu marido, porque eu compreendo como queres operar na minha vida através dele. Deus quer que você faça isso mesmo que seu marido não mude. E é importante que você saiba, e é também emocionante saber que quando você não coloca um limite, Deus, eu quero isso para tal dia. Deus não é seu servo, Ele é seu Senhor. Não diga a Deus quando Ele tem que fazer. Ele sabe como fazer, Ele sabe a hora de fazer, Ele sabe o jeito de fazer e como fazer. Então, não imponha limite para Deus, e o Espírito de Deus vai operar na vida do seu marido como nunca fez antes. Também é importante para vocês, moças, vocês que ainda não se casaram, desenvolverem essa confiança, sabendo que Deus vai operar na vida do seu futuro marido. Podemos aprender isso quando entendemos e aceitamos a autoridade de Deus sobre nós. Quando nós entendemos aquilo que já pregamos aqui muito tempo, a questão de autoridade. Deus age através de uma cadeia de comando. Então entregue sua vida ao Senhor agora mesmo. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela é a verdade e ela não muda. Tudo vai passar, menos a tua palavra, ela vai durar para todo sempre. Senhor, a nossa vida não teria nenhum sentido sem o poder do Espírito. Sabemos que tu vives em nós e tu reinas em nossas vidas, e por isso e por tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito, podemos obedecer a tua palavra. Senhor, dá-nos uma fé profunda, dá uma fé profunda para cada mulher aqui hoje, que cada uma compreenda como o Senhor pode operar através da vida de seu marido, e como tu podes abençoar e enriquecer a vida conjugal de cada um. E nós
Vamos te louvar por tudo aquilo que o Senhor fizer. Deus, nós pedimos que Tu operes muito além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. E que o Senhor seja por isso glorificado na vida de cada pessoa aqui presente. Nós queremos orar nesta manhã também pelas mães, pedindo que o Senhor as abençoe no ministério que elas têm recebido do Senhor de serem mães e cuidarem junto com o Pai de seus filhos. Que o Senhor abençoe cada mãe e que o Senhor abençoe também cada pai, para que juntos eles possam levar ao bom termo aquilo que o Senhor tem planejado para cada família. Que o Senhor renove as forças dos pais e, de um modo especial, capacite cada mãe que fica mais tempo com os filhos do que muitas vezes os pais, e que elas tenham sabedoria, entendimento e discernimento para obedecer a Tua palavra e para ensinarem esta palavra a seus filhos, quer através de palavras, quer através de atitudes. Abençoa assim cada lar aqui presente, cada lar da igreja do Senhor neste lugar.